Olá, seja muito bem-vindo ao Edcast de hoje, que está muito especial. Vamos conversar com uma pessoa que é pioneira no mercado de veículos aqui no Espírito Santo. Antes, eu tenho alguns recados para você. O primeiro deles é que se você tem alguma ideia na cabeça e quer transformar em podcast, videocast, procura a Fornexus, agência especializada no assunto. Você chega com a ideia e sai com o seu produto pronto, preparado para seu canal do YouTube, para as redes sociais, para as plataformas de áudio, para você disponibilizar do jeito que você quiser. Se você quer mais informações, os contatos da Fornexus estão nos comentários fixados desse vídeo. Peço encarecidamente para você se inscrever no nosso canal, acionar o sino das notificações, dar like nos vídeos, os vídeos são muito legais, compartilhar o nosso conteúdo por aí. Quanto mais você fizer isso, mais a gente vai conseguir manter o Edcast vivo e trazendo conversas muito interessantes. A gente está em todas as plataformas de áudio, a gente está no YouTube e também você pode seguir a gente nas redes sociais. Agora a gente conversa com o Jânio, diretor comercial da Motovena, que é do Grupo Contalto, um dos grupos mais tradicionais de veículos aqui do Espírito Santo, que até pouco tempo vendia só Ford, né? Era só Ford. E você começou lá há muito tempo atrás, né? 77, 45 anos, Jânio. 45 anos. Comecei na época ainda que consertava Jeep, É F-75, Rural Willys, né, que já tinha mudado para cá. Mudou muito, né? Mudou. É. A tecnologia trouxe muita novidade, muito conforto, né? O que te levou para essa coisa de lidar com um veículo, com um carro? Como é que foi isso? Como é que você começou nisso? Rapaz, eu comecei a mexer com mecânica muito novo. Com 14 anos de idade, meu pai tinha uma empresa de terraplanagem e ele mexia muito com tratores, caminhões. Aí tinha que estar sempre consertando. E eu aproveitava minhas férias de escola e passava com ele. Pô, que legal, férias trabalhando, pô. Trabalhando, né? Pra gente que estuda, né? E é novo, é uma novidade e é tudo que eu gostava. E com o tempo, meu pai montou uma oficina, eu continuei seguindo ele. E em 77, a minha mãe atendendo um gerente de serviço de pós-venda da Contalto, conversando com ele falou que precisava de um mecânico. E eu fui para lá para fazer um teste. E fui aprovado, fui apto a entrar lá. Você já tinha mãe lá, já sabia? Mas isso tudo era... Porque você é de Guaçuí, né? Sou de Guaçuí. Lá do sul do estado. Isso tudo aconteceu lá em Guaçuí? Ou foi aqui em Vitória? Aqui em Vitória. Eu saí de Guaçuí com 4 anos de idade. E eu vim aventurar... Meu pai veio aventurar a vida aqui, mexendo com máquina pesada. E aí eu caí nesse ramo de mecânico, porque o pai mexia e, na graça de Deus, eu caí na Contalto, né? Estou lá até hoje, em 45 anos. A Contalto é uma empresa muito emblemática aqui do Espírito Santo, né? Eu acho que foi uma das primeiras grandes concessionárias do estado, né? Que vendia um produto extremamente sempre foi muito confiável, que é a Ford, que é uma marca top do mundo inteiro, não é isso? Sim. Como é que foi trabalhar numa empresa assim? O que você sentiu quando você começou na Contalto? Edu, meu primeiro contato com concessionária, no dia 1 de 10 de 77, cara, eu entrei assim, sei lá, uma maletinha, um uniforme azul, uma maletinha na mão de ferramenta, e olhei para aquela oficina, eu acho que era uma princesa, um príncipe entrando num castelo, assim, uma coisa maravilhosa. Eu deslumbrei, porque eu só mexia com oficina particular, né? E eu fiquei deslumbrado com aquilo, e eu consegui me adaptar muito fácil pelos conhecimentos que eu tinha de mecânica. Já tinha a prática, né? Já. E a Ford era uma marca que eu queria trabalhar. Meu pai usava Ford, as caminhonetes do meu pai de serviço era Ford. E o nome Ford também é muito grande, né? Então, aquela força. Eu enchia a boca na rua, no campo de futebol, para falar para meus amigos, trabalho na Ford, pode contar o tempo. Era muito grandioso para mim aquilo ali. Como é que foi a convivência com o Apollo Risk, que é o fundador do grupo, né? Que nos deixou, né? Pois é, rapaz. O Apollo, O Apollo ganhou um carinho por mim, um apreço por ele, que foi... Aos poucos eu vim evoluindo na empresa dele, como eu comecei lá do último degrau e vim subindo, para chegar até hoje, diretor comercial de uma das empresas dele. Ao ver, ele me ver naquela adaptação de crescimento e de dedicação, ele me abraçou
E um dia ele me chamou na sala e falou comigo, fez um bate-papo legal e me mostrou, eu lembro de uma frasezinha que ele sempre tinha, frase, eu lembro dessa frase, quando eu cheguei, foi a primeira coisa que ele mandou. Ele falou, lê isso aí. Foi, enquanto houver um homem honesto no mundo, será menos um canalha na face da terra. Aí eu olhei e falei, sei, São Paulo, bonita a frase, né? Dá para mim. Ele falou, pois é. E eu estou seguindo a sua vida aqui dentro. E ali eu já tinha saído da parte de mecânica e já tinha ido para a área de consultor técnico, passado pela área de piloto de teste, eu era consultor técnico. Uhum. E naquele momento em diante, as poucas oportunidades que eu tinha de conversar com ele, eu tentava conversar, porque o seu Apolo naquela época era muito fechado, ele era muito travado para você ter acesso e tal, muito diferente do São Paulo dos últimos anos, que passava, brincava, sorria, mas ele era muito, muito, muito sério, e todo mundo tinha muito medo dele naquela época. Tinha medo? E eu tentava quebrar essa barreira de mim, né? Porque todo mundo tem medo dele, se eu nunca vi ele fazer nada com ninguém e tal. Eu falei, eu acho que respeito é bom e todo mundo merece, mas... E eu tentei me aproximar um pouco dele. Até que um dia, numa brincadeira, numa roda de amigo, aí ele falou, esse aí é meu filho mais velho. Ele me apresentou assim como filho mais velho. E isso até os últimos dias ele me chamava. Eu tive a oportunidade de estar com o Apolo, né, o filho, com o Gabriel e o Apolo na mesma sala, numa reunião. E aí ele falou assim, espera um pouquinho, deixa eu ouvir meu filho mais velho aqui. Então, sabe, era uma brincadeira, mas aquilo massageava meu ego. Voltando um pouco no tempo, você chegou cheio de banca na oficina, né? Cheguei nada. Não, cheguei. Como é que foi? Eu cheguei chegando, né? Como eu falei para você, parecia um castelo. Isso lá em 77, né? Com aquela maletinha na mão e me pediram para me ajudar um rapaz, eu fui ajudá-lo e aí perguntei, aqui é bom de trabalho? O cara falou, muito bom mesmo. Pena que eu vou sair em dezembro. Eu falei, como assim, cara? Já estão no mês 10 agora, você vai no mês 2 meses você está saindo? Ele falou, cara. Eu falei, por quê? Porque eu sou estagiário do Senai, eu estou aqui cumprindo a tabela. Eu falei, como, cara? Eu sou mecânico, como é que esses caras me colocam para ser ajudante de aprendiz de mecânico? E eu tive a sorte, para me tirar a satisfação com o gerente de serviço, dele estar longe, do chefe da oficina. Na hora você ficou pistola, queria tirar a satisfação. Ergui o peito, enchi, estufei e fui, chamando o cara de longe, lá, Ari, levantando a mão. Mas eu fui confabulando comigo, que eu ia falar com ele, cara, eu sou mecânico, não sou ajudante de aprendiz de mecânico. Porra, eu sei mexer, eu sei trabalhar. Você fez um teste comigo aí, eu entendo de tudo. Mas aí, dentro daquela conversa com o meu eu entendi que ele falou assim, cara, não adianta eu chegar aqui falando que eu sou isso ou aquilo, se ele não me testar e colocar para fazer o serviço gradativamente, me dando oportunidade e confiando no que eu faço. E quando eu cheguei, ele falou, o que é? Eu falei, não, eu queria saber o que é para fazer, aquele serviço eu já terminei. Legal. E aí você foi subindo, né? Foi subindo. Foi. E aí, depois desse tempo todo, nos anos 90, você passou a tomar conta de uma concessionária de automóveis importados, não é isso? Foi. Como é que foi isso para você e como é que você percebeu essa entrada de carros importados no Brasil? Foi o começo de tudo, depois do governo Collor abrir, né, o país para automóveis de outras marcas. Como é que foi isso para você? Pois é, até então eu consegui sair daquele chefe de oficina para gerente de serviço, tive a oportunidade para ser gerente de serviço de caminhões, que era do mesmo grupo, na Contalto. E em 1990, aí foi assim, basicamente um ano de surpresa e realizações para mim. Primeiro que veio aquela abertura de mercado para você trabalhar com carro importado. Isso aí. Né? Que veio muito caco de vidro também, né? Veio, cara. Eu não sei se eu posso falar aqui, mas depois eu te conto uma história. Não, tem que contar aqui, pô. Caramba. Pode contar. Mas aí o seu Apolo me convidou para mim vir para essa área de importado, porque ele estava
entrando, ele já estava vendo essa abertura no mercado, já tinha ido a São Paulo, e nós pegamos uma marca para trabalhar, que era da Lada, tinha o Niva, o Laika. Isso, a Lada que é o russo, né? O carro russo. Foi o primeiro, acho que foi o primeiro importado que entrou no Primeiro Brasil. importado. E nós fomos a primeira revenda aqui Samara, no Espírito Santo, Laika, Samara, Laika, Niva. Niva. E até então eu tinha vindo para Vena, que era Veículos Nacionais, uma história rapidinho, Veículos Nacionais, porque ele juntou as frases, né? O São Paulo tinha uma cachorrinha que chamava Vena. E ele botou o nome da concessionária. Mas, por coincidência, ficou Veículos, né? VE de Veículos, NA de Nacionais, Veículos Nacionais. E nós fomos trabalhar com o Gurgel, fomos trabalhar com a Grale, fomos trabalhar com a que são os veículos nacionais Multivan, mesmo, que não eram, não tinham tanta saída como Volkswagen, como o próprio Ford, Chevrolet. Aquelas caminhonetes, cabine dupla, que era adaptada, Multivan, que eram uns caminhões, uns furgão feito de fibra de vidro, não sei se você lembra. Lembro. Caro pra caramba isso. Nossa. Não era e muito ruim. caro. Mas você aí, vendia esse treco ruim assim, cara? Pois é, eu vendia. Aquilo me ensinou. Não, bom, daquilo que me ensinou a vender, cara. Eu me tornei profissional vendendo quem vende aquilo, né? BR-800, da Gurgel. Porque eu já cheguei, não vou falar o nome do cliente, mas eu já cheguei num cliente e falei, cara, eu tenho um Gurgel, eu tenho um Lada, eu tenho isso, eu tenho aquilo, um Multivan, eu tenho... E o cara falou, rapaz, faz por favor, estou muito ocupado. O dia que você tiver um produto bom, volta aqui, cara. E eu tive que sair. Mas os produtos da época não eram ruins. Era tipo uma chacota que existia e tal, mas os produtos eram bons. Tinham garantia de 1 ano e tal. Mas eram produtos artesanais, feitos na mão, como era o Gurgel, uma caminhonete de cabine dupla. Não tinha aquela parte robótica de ser feita. Então, ficava uma pequena deficiência. Mas aí o Lada, por exemplo, o Niva, Lada Niva, o Jeep é excelente, sobe até parede. Tem conforto zero, né? Mas aí sobe até parede, né? Mas aí esse cliente, ele cumpriu a palavra dele. O dia que o São Paulo pegou a Mitsubishi, eu fui lá, botei uma caminhonete assim, entrei lá, falei assim... Você falou isso para ele? Dá uma volta nessa caminhonete, o dia que tivesse um produto bom, você compraria. Aí ele deu uma volta e comprou uma caminhonete. Nós éramos representantes da Mitsubishi, da Peugeot, da Subaru, que também era um excelente carro. Todo mundo fala muito bem da Subaru, que não tem muito no Brasil, né? Não. Aqui, por exemplo, no estado... São Paulo a gente vê muitos ainda rodando, mas porque lá tem revenda, tem assistência técnica, né? Os produtos aqui têm assistência a gente vê um ou outro. Principalmente os mais antigos. Verdade. Né? De repente foi você que vendeu lá atrás. Pois é. tem bastante ainda rodando ainda. De vez em quando eu encontro uns amigos aí. Mas aí como é que foi essa experiência de trabalhar com esses produtos importados? Era tudo novidade, né? Novidade. Como falei para você, foi um ano para mim assim de surpresa, de aprendizado e tudo. Já começou que o Collor prendeu o dinheiro de todo mundo, então eu era rico igual todo mundo. Eu tinha R$50 no banco, como todo mundo tinha. Né? Impressionante isso. E aí eu vi trabalhar com um carro importado, que era uma surpresa. Aquilo também era um lugar onde eu comecei a andar, falar até assim de nariz em pé, cara. Eu trabalhava com produto importado, eu era o pioneiro, e a gente trabalhava com produtos muito bons, que estava começando. Trabalhei com a Lada há muito tempo, tinha suas deficiências, mas era o que tinha no mercado. O mercado nacional entraram em greve, Ford, Fiat, Chevrolet, aquele negócio, por causa dessa abertura. Tiveram que mexer nas alíquotas, subir novamente, porque estavam perdendo a competitividade devido ao avanço do carro importado. O Collor, apesar de tudo, ele deu um primeiro passo, na verdade. Sim, né? sim. A abertura não foi tão ampla quanto deveria ser, mas foi o primeiro passo para um país que não tinha nada, zero de importados. Né? E os carros eram muito criticados porque eram muito básicos. No Brasil sempre foram muito básicos. Né? Os importados chegaram até esses mais rústicos, como os russos, tinham mais acessórios que os carros nacionais que eram fabricados aqui. Né? Tinha, com certeza. E outra coisa que eu falo é o seguinte, quando você quer aprender alguma coisa, você tem que aprender com quem sabe mais que você. Se você tem um timezinho ali que você gosta de jogar uma pelada, não adianta ficar marcando com um time ruim para você ficar ganhando do time ruim, você não vai aprender nunca, você vai ficar naquilo. Marca com um time bom para você aprender, vai perder, vai, mas você vai aprender coisa nova. E a entrada do carro importado foi a mesma coisa, deu um up, porque a indústria brasileira botou a mão na cabeça e falou, gente, vamos começar a produzir coisa boa, ter bons acabamentos. Né? E dessa época
que eu comecei a mexer, eu sempre fui um cara de namorar muito o produto Ford. O produto Ford estava na veia nossa, né? E eu gostava muito de trabalhar com as caminhonetes que a própria Souza Ramos fabricava, que eram tanto o Pampa, que veio, não sei se você lembra, o Pampa cabine dupla, como eles Pampa cabine dupla, eu não lembro. Então. Não, tinha uns Pampa cabine dupla aí, pode procurar. Não, mas é que eles faziam, né? Pegava o carro de fábrica e faziam. Diminuía a carroceria e fazia. Eu já vi na Era Souza Ramos que fabricava ele. Mas eu acho que se eu vi 2 ou 3 na rua, foi muita coisa. Nós chegamos a vender algumas unidades aqui. Que hoje é uma tendência de mercado, a caminhonete pequena com cabine dupla. Com cabine dupla, sim. Exatamente. E eu trabalhava também com uns carros que eram as próprias caminhonetes, né, na época, as F1000, eram transformadas também em cabine dupla, não pela fábrica, e sim pela Souza Ramos. Isso, exatamente. E depois tivemos também uma adaptação. Tropical? Tinha Tropical e tinha Souza Ramos. Tinha uma outra, Brasinca, eu acho. Brasinca, exatamente. Que fabricava também furgão, fazia furgão, não é isso? Isso mesmo. Isso aí. E eles pegavam um chassi do Ford com motorização, né, suspensão, caixa, e montavam uma carroceria em cima. Exatamente. Demorava pra caramba para entregar, não demorava? Apesar desse produto ser feito à mão, muito manual, vamos falar assim, eu ainda tinha um prazer muito grande de trabalhar com ele, porque ele tinha uma mecânica confiável. Não, e esse Tropical, por exemplo, é bonito o carro. Era bonito, tinha uns acabamentos bonitos também. Exatamente. Era carro de bacana. Pô. Sim, eu lembro disso. Quando você olha hoje em dia essa quantidade de carro importado que a gente tem no mercado, a indústria nacional que se modernizou, como é que você vê isso tudo? Você fica espantado com essa... Porque a gente tem opção para tudo quanto é lado hoje, né? Tem. Os chineses entrando forte no mercado aí. Pois é, eu, apesar de que estou hoje em motocicleta, mas ainda sou um admirador de carro. A gente é usuário de carro no dia a dia. E eu costumo fazer uns comparativos da tecnologia de motocicleta para carro. E posso te afirmar que moto hoje ainda está uns 3 anos na frente dos carros. É mesmo? Como é que foi a sua chegada na Motovena? A Vena virou Motovena? Virou Motovena. O São Paulo tinha comprado a Moto Vitória, que era representante Honda em Vitória, e eu estava em caminhões nessa época. E eu estava me adaptando bem. E na semana que eu recebi um convite para passar uma semana no resort, porque eu consegui colocar a Contalto Caminhões entre os 10 primeiros no ranking de vendas nacional. Do Brasil, Não de vendas, porque eu era da área de serviço ainda. E foi dessa parte de pós-venda. Eu coloquei entre as 10 maiores revendas. O dia que eu recebi o convite, eu levei para o São Paulo aqui, ó. Fomos agraciados aqui, ganhamos um presente, eu vou passar uma semana. Ele falou, você não vai não. Eu falei, como assim, cara? Eu falei, vai não. Eu falei, por quê? Eu ia te procurar, eu quero que você assume a Moto Vena. Eu falei, bom, mas deixa eu ir nesse resort lá uma semana, eu volto logo. Eu falei, não, é para agora. Aí eu falei, poxa, pô, e aí? Eu falei, não, e aí dá para esse título para o outro ir e você vai para a Moto Vena. Você é super feliz e entregou para outra pessoa. Aí eu quase que chorei com ele, falei, São Paulo, deixa eu ir, São Paulo, eu acho que o senhor não gosta de mim, não. Eu falei, por quê? Eu falei, todo lugar que tá ruim, você me manda eu ir, tá? Tava ruim em tal lugar, você mandou eu ir. Nós tínhamos uma revenda em Lafayette também, Conselheiro Lafayette, nós tínhamos Ford lá. Eu falei, pois é, as coisas não estavam boas lá em Lafayette, aí o senhor pediu para mim ir lá, fiquei lá 2, 3 meses. Agora que eu estou aqui em caminhões, botei caminhões para funcionar, tá legal, o senhor me tira de lá, me bota na Moto Venda, que o senhor está dizendo que tem uns problemas para acertar. Ele falou assim, cara, olha do outro ângulo. Eu falei, que ângulo? O senhor não gosta de mim? Ele falou, não, eu gosto tanto de você, eu quero ver você profissional. É que você acerta as coisas, eu confio em você. Isso é a conversa do chefe sempre. Aí eu falei, poxa, essa massagem que ele me deu agora aqui no ego, aqui, eu vou acreditar desse lado para mim não ficar triste com a viagem que eu perdi. Para onde que era a viagem? Era um resort no Ceará, Atlântica, eu não lembro não, mas é alguma coisa Atlântica, assim, tem uns resorts bonitos lá, tem um negócio bonito. É verdade. E até hoje eu não conheço. Não cobrou dele não depois? Não. Mas São Paulo tem uma história de cobrança legal comigo, cara, assim, que é... Eu vou até aproveitar que você falou disso aí. Uma vez eu estava querendo ir para os Estados Unidos
E São Paulo falou assim... Não, na realidade eu tinha comentado com São Paulo que eu queria ir para os Estados Unidos. E teve um concurso na Honda, isso eu já estava na Honda, e teve um concurso na Honda dos melhores do Brasil. Eles pegaram os 20 melhores concessionários do Brasil, na época ainda era 500, 600 concessionários ainda. Hoje são quantos? Hoje vai para 1.100 e pouco já, dobrou basicamente. E aí o São Paulo, aí eu participei desse concurso, ganhamos alguns prêmios, esse prêmio vinha durante meses, em 3 meses, cada mês fazia uma apuração e ganhava-se um presente. Aí presente não, o seu merecido ali dentro. Eu ganhei uma moto no primeiro mês, que fazia parte, eu estava classificado, ganhei uma moto, e aí eu pedi permissão ao São Paulo, que eu tinha ganhado, estava no meu nome. Eu falei com o São Paulo que eu ia doar aquela motocicleta para os vendedores vender e dividir o dinheiro, porque foram eles que me ajudaram a ganhar aquilo. Aí eu peguei a motocicleta, dei para eles venderam, dividiram o dinheiro. No outro mês eu ganhei uma bolsa. Aí eu falei, a bolsa não vou dar para ninguém não, porque eu vou para o Japão, eu vou ficar com ela. E eu fiquei com essa bolsa. E, desculpa, eu falei 20, mas foram 50 concessionários premiados. E aí eu falei, vou ficar com essa bolsa que eu vou viajar, eu vou para o Japão. Aí no outro mês eu ganhei essa passagem para o Japão. E aí eu cheguei todo feliz na sala do São Paulo, São Paulo, quer falar com o senhor, estou indo aí agora. Ele falou, vem cá. Aí eu sentei lá e falei, São Paulo, olha isso aqui, que lindo. Ele falou, o quê, cara? Ganhei uma passagem, uma semana no Japão, São Paulo. Ele falou, que legal, Jânio, que bom. Aí eu falei, então, eu vim comunicar ao senhor. Ele falou, vamos fazer um trato comigo? Eu falei, qual, São Paulo? Você sabe que eu posso ir para o Japão a hora que eu quero e bem tempo. Eu falei, sim, eu sei disso. Mas essa é uma oportunidade de eu estar com a diretoria da Honda, com o pessoal e tal. Eu gostaria de ir nessa viagem. Aí eu dei um sorriso assim de cabeça baixa, aí empurrei. Tá bom, São Paulo, vai lá. Ele falou assim, não, mas não fica triste não. Você já comentou comigo que você quer ir para os Estados Unidos, né? E eu vou fazer o seguinte, o dia que você for para os Estados Unidos, você fala comigo. Eu vou te dar $1.000 para você comprar uma passagem, para te ajudar na passagem. E aí você vê como você quiser, aí você fala comigo. Eu falei, então tá bom, São Paulo. Só que devido ao serviço, uma série de coisas, uma série de acontecimentos, eu fui adiando minha viagem, fui adiando. Exatamente 10 anos depois, eu falei, São Paulo, eu estou indo para os Estados Unidos. Aí falou, que legal, João. Na época disso, você vem falar comigo. Eu falei, então tá, um mês se eu for. Aí o dia que, umas 2 semanas antes de eu ir, eu falei, São Paulo, eu vou comunicar para o senhor, lógico que eu ia te avisar por telefone, mas já que a gente está nessa reunião, daqui a 2 semanas eu estou indo para os Estados Unidos e tal. Ele falou, você vai aonde? Eu falei, vou conhecer a Disney, cara, um sonho de criança, né? Tô velho, mas eu conhecer Pato Donald, Mickey, Pateta, é um sonho. Aí ele falou, tá, tudo bem. Beleza, Jânio, vai com Deus. Aí eu falei, obrigado, São Paulo. Aí ele falou, aqui, você não está esquecendo nada não? Eu falei, eu? Não. De quê? Aí eu pensando em serviço, né? Ele falou, pera aí um pouquinho. Aí ele foi lá, pegou $2.000, falou assim, toma aqui. $1.000, mas pelo tempo que tem, eu vou te pagar com juros. Toma $2.000 aqui, vai passear. Aí eu falei, caramba, cara. Ele era um cara mão aberta? 10 anos depois. Eu não digo mão aberta, ele tinha um coração aberto. Mas era mão de vaca. Não, mais ou menos. Eu acho que como todo empresário, vamos falar assim, né? Eu acho que eu estou falando como empresário que, na minha função que está hoje, eu tenho que viver, inclusive, com a cabeça do empresário. Eu tenho que pensar como ele para que minhas coisas dê certo. E eu me acho, às vezes, prendendo muita coisa, sendo o famoso mão de vaca. Mas não é, a gente... Você virou mão de vaca? Você é mão de vaca? Eu tô quase mão de vaca. Minha mãozinha está meio fechada já ultimamente. Eu não estou abrindo a mão muito fácil, não. A gente quer ganhar muito, tipo, investindo pouco. Não deixando de fazer as coisas, mas sim sabendo investir, né? Hoje eu penso 2 vezes se eu tenho uma forma mais barata ou uma forma diferente de um gasto muito extraordinário para ver uma coisa. Eu vejo um lançamento de moto e eu doso ela dentro dos meus clientes, dentro do nível do meu cliente. Eu não penso mais hoje fazer uma festa, trazer uma banda de rock, tudo bem, mas aí você está pensando no negócio. Sim, no negócio. Mas assim, pessoalmente, você é mão de vaca? Sou não. Não? É mão aberta?
Eu sou meio gastador É, até, gastador? eu acho. É? Eu acho que sim. Eu acho assim, eu vim de uma infância e de uma vida, posso falar para você assim, de pobreza, de ter morado em favela, essas coisas todas, e lutando com dificuldade. Então eu aprendi muito a dar valor ao dinheiro. É só assim Então, que a gente aprende, né? quando eu falo que eu sou mão de vaca, é que, na verdade, hoje eu olho para o dinheiro, tipo assim, eu gosto do dinheiro, eu amo o dinheiro, então não quero desfazer dele facilmente. Mas também eu me abro, tipo assim, eu gosto, tirando os 2 anos da pandemia, tem 12 anos que minhas férias eu vou para o exterior, porque o gasto não é barato. Não, não, não. Mas eu faço questão de ir, de gastar, de ver. Eu acho. Mas você é um cara que viajar é a sua praia, você já Nossa, falou aí, né? minha Você vida. gosta de viajar e tal. Mas e para ter as coisas? Por exemplo, o seu carro é um carrão, é um importadão, um carrão bonitão. Você está na frente da Motovenda, então você tem moto também, você tem uma motona grandona. Você gosta dessas coisas assim Gosto, ou não? É o que eu falei para você, como eu venho de um passado que era muita luta, com muita dificuldade, hoje, por ter condições, então eu dá uma penso aliviada assim, mais, né? Vou me realizar. Não, mas eu penso assim, cara, eu trabalho para quê? Eu trabalho para isso. Hoje eu tenho um Jeep Compass 2022, eu tenho uma moto, uma Africa Twin 1.100 cilindrada, pô, você 2022. Tem não tem um Bronco, pô? Tem que ter um Bronco. Pois é, cara, hoje eu tenho um Bronco do Bronco, porque eu fiquei meio magoado com esse negócio. Você ficou magoado com a Ford, com esse negócio do fechamento? Fiquei, eu não vou Como é que você recebeu essa notícia? Como é que foi? Onde é que você estava? Como é que você recebeu essa notícia? Que a Ford ia parar de fabricar no Brasil e que a Contalto ia deixar de ser Ford? Pois eu recebi a notícia da mesma forma que todos os concessionários Ford, né, os concessionários Ford receberam. Embora você não estivesse mais na Ford, não. Você estava na Motovenda, então, né? Mas aí eu estou me considerando como um cliente Ford, que na época eu tinha uma Ranger, uma Limit. E aí eu recebi a notícia, quando eu recebi a notícia que eu peguei o telefone, que eu liguei para o São Paulo, eu falei, São Paulo, isso que eu estou ouvindo aqui agora, na rádio, é verdade? Ele nem esperou falar que eu estava ouvindo, porque ele também estava recebendo a notícia da Ford do mesmo jeito. Ele falou, Jânio, eu não entendi nada, que a Ford agora resolveu avisar para todo mundo. Cliente, nós estamos sabendo tudo ao mesmo tempo. Eu, como estava vivendo muito o mundo da motocicleta, e além de vestir a camisa Ford, eu tive meu sentimento e eu tenho os meus pensamentos, né? Eu acho que foi muito brusco daquela forma. Pode entrar aqui, pô. Foi muito brusco daquela forma, do jeito que foi avisado. Eu acho que a Ford, lógico que eu teria que fazer um estudo de mercado para falar o que eu estou falando aqui. Eu estou te falando. Você quer mais aguinha? Uma opinião. Não, tá até aqui. Aguinha para ele, pô. Tá cheio o copo dele? Tá não, pô. Acabou de vir. Pronto, deixei na metade agora, só para te dar trabalho. Mas aí, como consumidor, eu me senti chocado, cara. E o que é que eu penso como consumidor? Que eu falei, eu teria que estudar economia para falar sobre isso com... E certamente a decisão que eles tomaram foi muito estudada, né? Sim, é uma empresa muito grande, é uma estratégia muito... Né? Então, mas eu acho que deveria falar assim, quais são os produtos que nós vendemos? É o Fiesta, Ford Ka e a Export. Gente, vamos trabalhar com a fábrica desse lado que produz esses 3 produtos, que é uma plataforma só. Você entendeu? Durante mais 3 meses, vamos ver como é que isso se adapta, se vocês vão vender isso bem. Porque a gente precisava de um carro de entrada, o que não tinha. Aí, do nada, você fala, acabou os carros de entrada, acabou tudo, agora só tem carro. O carro mais barato era R$200 mil. Que era o território. E aí, como é que você sabe? E tiraram alguns carros que estavam dando certo. Então, assim, foi um choque. O Ford Ka mesmo, cara. Acho que é um case de sucesso, né? O Ford Ka. A EcoSport, a primeira EcoSport que foi lançada pela Ford, foi um case de sucesso impressionante. Sim. Né? Eu sempre fui um amante muito grande da Ford. Aí, por isso que eu falo, eu fiquei sentido, né? Tipo um namorado traído, né, cara? Pô, estava tão legal, estava tão bem a convivência. Então... E como é que você viu o reposicionamento da Contalto no mercado, deixando de ser uma concessionária
de uma marca só para ser uma concessionária multimarcas? Eu há pouco tempo falei até com o Apolo, já falei isso com o Gabriel, que a minha convivência muito grande é com o Gabriel, que é o Gabriel que toma conta do lado da parte São os filhos do seu filho do Apolo. Uhum. Seu Apolo. E o Gabriel, todos os dois tomam conta de tudo por igual. Porém, o Gabriel vive um pouco mais a parte de Honda, porque ele já vinha tomando, e o Apolo ficou mais com o restante da multimarca, tal, do mercado que a gente está entrando hoje. E que eu já tinha falado para eles, repito aqui, eu acho que os meninos têm a cabeça muito aberta e têm uma humildade de chegar e conversar, pelo menos, com as pessoas que já estão há mais tempo no mercado, né? Por exemplo, estou com 45 anos que eu vivo o mercado de automóveis. Né? O Apolo não tinha nem nascido ainda, para você ter ideia. E eu acho legal que eles querem tomar uma decisão, ver que o negócio é legal, que pode dar, chama lá na sala, o que você acha disso? Fala e tal, sabe? Para a gente poder opinar, para a gente poder... Legal. Eu acho que isso é muito bom. E eu acredito que eles tiveram uma abertura tipo assim, de mercado muito rápido, porque eles estão querendo. Né? Mexer com o mercado de multimarca é bom, que você não fica preso só a uma marca. Uma marca só. Além do mercado de autopeça, né? Que autopeça é um negócio que não vai acabar nunca. Você vai ter que substituir peça o resto da vida. Dos carros mais antigos, principalmente. Então, assim, a visão deles está sendo muito grande em cima disso aí e dá uma segurança muito grande para nós que somos funcionários da empresa, lógico. Né? Claro, com certeza. Como é que é o mercado de automóveis no Espírito Santo? Como é que você vê o mercado de automóveis no Espírito Santo? Assim, eu fico até meio difícil para me responder essa pergunta. Por eu estar 27 anos na Honda, eu tenho vivido esse mercado de carro, mas bem superficial. Sei o que eu gosto. Você tem uma experiência de 45 anos então, envolvido com isso. Como é que você vê o mercado de automóveis no Espírito Santo? É um bom mercado? O que o consumidor prefere mais aqui no estado? Que tipo de veículo o consumidor prefere mais? Eu acredito muito nesse mercado de carro, tanto é que é um maior mercado hoje, se você falar de meio de locomoção hoje, né? Por mais que a gente vende muita moto hoje, o mercado de carro ele é muito grande. Vitória, eu vejo assim, os concessionários hoje vindo de família por família, tomando conta. Depois você vê que não muda muito, né? A logística, um caso ou outro chega a mudar, mas vem quase de pai para filho. Então isso acaba trazendo uma tradição no tipo de trabalho, no tipo de evolução, uma evolução contínua. E você acha que o consumidor ele presta atenção a isso? Ele prefere comprar desse jeito, em empresas que vendem pai para filho e tal? Não, eu acho que o cliente não chega a olhar isso, não. Eu acho que o cliente hoje está muito em busca de uma qualidade de atendimento. Se você for começar a comparar os carros hoje, as tecnologias que tem, ele é muita coisa. E às vezes você fica até em dúvida entre um carro ou outro, porque um te oferece uma coisa que o outro não oferece, mas é uma coisa pequena e outra. Mas eu estou vendo o público hoje se direcionar muito para a parte mais de tecnologia, eletrônica do carro, que o carro ele tem um piloto automático adaptativo, uma série de coisas mais que ele consegue fazer, ele freia sozinho, se alguém atravessar na frente. Então, assim, ele tem tanta tecnologia e eu vejo o pessoal buscando mais isso. Eu não vejo... Antigamente, quando a gente falava de comprar um carro, aí você discutia se era 4, 6 ou 8 cilindros. Se esse carro seria um Ford, um Chevrolet. Isso. Então, aí você via muito isso. Hoje você tem uma gama muito grande de veículos hoje. Então, eu acho que um mercado bom hoje realmente seria ainda um multimarca. Você acha que o carro elétrico veio para ficar dessa vez? Veio. Tirando até mesmo algumas viagens que eu fiz ao exterior, que eu comecei a observar isso, e não precisa ir longe. Em São Paulo, eu já cheguei a pegar um táxi elétrico. E eu conversei com um taxista. E você vê, tem uns pormenores. O problema todo é o tempo que ele leva para carregar a bateria, mas aí o cara confabula aquilo com o horário que ele vai almoçar, né? A autonomia desse carro. Então, o deslocamento de
Ah, eu vou para o Rio de Janeiro. Tá bom, vou no carro elétrico. Eu vou até onde? Você mecânico, que aprendeu mecânica com seu pai, desde pequeno, você teria um carro elétrico? Se tivesse mais postos de abastecimento e se a carga fosse mais rápido, sim. Eu sou um cara muito Não, mas de momento. você abastece em casa, pô. Ah, sim, tá, mas vamos fazer o seguinte, eu vou chamar, falei, Edu, pô, vamos tomar uma cerveja lá em Petrópolis, na fábrica da Boêmia, vamos embora. Nós vamos até onde? Aí nós vamos parar aonde, carregar aonde ou vamos embora na gasolina? É verdade, a gasolina então, é mais assim, confiável. É essa parte que me prende um pouco, a minha restrição está nisso aí. É. Eu acho que eu teria, sim, um produto elétrico. Mas eu acho que, sei lá, futuramente nós vamos chegar num posto hoje, o cara tira suas baterias, coloca outra, você continua. Já tem isso, na Europa já tem isso, né? né? Eu já tenho, eu vi uma estação Sei. porque o cara só tem os espaços lá e já tem as baterias carregadas lá. Não. Você só coloca a bateria e pega outra. Então na Europa eu comprava o carro. Então, já tem isso. Já tem isso. E eu acho menos poluente, eu acho. E você acha que o mercado ele tende a mudar? Porque a gente está vendo um monte de serviço de assinatura de carro hoje, né? Virou moda isso. Virou. E todo mundo fala, pelo menos as empresas de aluguel, falam que é mais vantagem ser alugar do que comprar um carro. Certo. Você acha que isso é uma tendência? As pessoas vão deixar de comprar carro? Ah, eu acho que não deixa, não. Deixar de comprar o carro, eu acho que não deixa, não. Não deixa, não. Eu fico pensando no seguinte, lógico que esse dia eu estava até olhando, falei, para que eu tenho um carro de 250, 300 mil para na garagem, você podia alugar isso, pagar, sei lá, 4 mil por mês. Eu investia meu dinheiro. Então, eu não tenho tempo de cuidar dessa parte de fazer dinheiro, render dinheiro. Eu trabalho, eu tenho meu dinheiro que eu recebo por mês, eu vivo minha vida dosada e regrada naquilo ali. Então, é assim que eu sei viver hoje, porque é o que eu faço. Mas se eu fosse um cara, um investidor, um cara que mexesse com outras coisas, sei lá. Você alugaria? Estou no mercado imobiliário, cara. Eu pego 300 mil, compro uma casa, vou fazer dinheiro com ela e com o dinheiro que eu tenho ali eu vou alugando um carro. Entendi. Então eu investiria sim, eu acho que sim. Você acha e que a tendência hoje é cada dia facilitar mais e eu acredito que esse valor ainda ele vai cair um pouco do que hoje. E indo para o mercado de moto agora, tem previsão de chegada de moto elétrica no mercado com força? Já tem, né? Disponível. Moto elétrica já tem disponível, já existe. Você vende lá na Motovena? Várias. Não, ainda não. A Honda hoje ainda tem uma restrição de moto elétrica que ela, conversando com o comercial da Honda, não posso falar que a Honda falou isso, né? Alguém do comercial da Honda ainda fala o seguinte, nós temos até medo de vender tanta moto como nós vendemos hoje, que a Honda hoje vende 120 mil, 130 mil motos mês. Então, aqui no Espírito Santo vende no Espírito Santo a gente está na faixa aí de 1.500 motos mês. 10%? Mais de 10% desses 120 mil mês da... É mesmo? Nós temos hoje 1.000 e poucas. E é um mercado que está de vento em popa? Tá só 10% não, 1% vai dar. Não, de 120 mil? 120 mil, 10% daria 1%, exatamente. 1%. Mas exatamente. A minha conta aqui que foi furada. Mas a Honda hoje, através do comercial, estou falando através do comercial, porque foi um bate-papo fora Honda, extra Honda, né? Fora. Eles dizem que hoje eles têm medo até mesmo de um caos, imaginando 100 mil motos ligadas na tomada, carregando dentro de São Paulo. Aí falou, cara, não vai... Não, mas isso não vai aguentar, ele fala. Mas é igual uma carga, não puxa tanto assim, sim, então, não força tanto a rede elétrica assim. Mesmo porque existe um transformador antes de chegar no carro. Exatamente. Né? Você não puxa 110 e liga lá. Exatamente. Não. Mas eu vejo que é um mercado que em breve vai ter alguma novidade. A Honda não pronunciou nada, não fala nada, mas se você pegar alguma matéria, você já vê alguns produtos Honda, já elétrico, pronto. Tipo assim, tá no forno. Acho que falta confiar mais no mercado. Entendi. Você chegou quando na Motovena? Na Motovena eu cheguei... Nos anos 90, 92, 91? 90 e... Falei minhas contas aqui agora que eu me perdi. Foi depois do importado, não foi? Foi depois do importado. Foi 90 o importado? Vou fazer as contas de cabeça para baixo. Eu acho que em 96. 96. Tem 27 anos que eu tô lá. Você chegou na Honda, sem saber nada de moto. Pois é, não entendia nada de moto. Inclusive, eu tinha uma moto
Não tinha. Era moto de amigo que eu andava, dei 2 voltinhas e depois eu não tive mais contato com moto. Mas eu era um cara que apreciava muito moto. Nessa época, quando eu fui para motocicleta, para mim, foi assim, foi outro presente que eu ganhei. Você ficou feliz de ir para... Fiquei feliz. Eu fiquei feliz por uma série de coisas. Primeiro, quando você larga seu serviço que você faz muito tempo e você pega alguma coisa nova para fazer, pode ser até mesmo dentro da mesma empresa. Te dá uma revigorada. Né? Você está no departamento pessoal e vai para o, sei lá, o administrativo, ou vai fazer uma outra coisa dentro, te dá um upzinho. E eu fiquei muito feliz com o mercado de moto. E era um mercado para mim assim de pessoas muito jovens. Tanto é que eu estou com 66 anos, mas vou te falar, a mente ainda está de uns 25, 26 ainda. Eu acho que eu não consigo me ver velho, como diz o outro. Ando de moto que bom, hoje. né? Trabalho com moto de segunda a sábado até meio-dia, e sábado depois do meio-dia eu pego uma moto e vou passear, e domingo também. Legal. Então, assim, eu vivo moto, eu gosto de moto, e é um mercado que é muito jovem, muito jovem. Você vê que a maioria do pessoal que trabalha com motocicleta hoje, no usuário do dia a dia, eles são jovens, né? Uma faixa etária aí de 19 até 25 anos. Você não tem medo de andar de moto, não, Jânio? Eu tenho muito respeito ao trânsito, e eu falo para você o seguinte: medo a gente tem no dia a dia, porque não depende só de você. Depende de você e depende do cara que está num carro, depende do cara também que está numa moto. E eu acho que hoje a maioria dos acidentes que existe com moto hoje, você vê que a maioria é imprudência. Eu estou te falando isso, que eu falo isso com propriedade. Porque como eu trabalho dentro de revenda, de vez em quando eu começo a pedir ali na recepção, todo acidente que tiver, pergunta o que foi e como é que foi. Lógico que ninguém nunca assume, né? Eu vim ali, foi um carro que me fechou. Eu vim ali, tinha uma areia que não tinha, sempre passei ali, mas entornaram areia. Passei ali, tinha um óleo com o caminhão derramou. Então sempre tem alguma coisa. O cara que freou, de repente eu bati. Então você vê que a maioria são imprudências, alta de velocidade, ou às vezes, uma série de coisas. Não vou entrar no caso aqui agora. Mas você vê que quem anda com moto, eu ando de moto, eu estou 27 anos na Honda e ando com moto há 27 anos. E nesses 27 anos, não vou falar que eu nunca tive um acidente, eu tive um. E realmente, por imprudência. Sua? Minha, total. Qual a melhor moto que a Honda tem para venda hoje no Espírito Santo? Assim, Vai falar, não, todas são muito boas. Todas são muito boas, mas vamos falar assim, eu posso te falar da campeã de venda, que é a linha CG. Que é uma moto hoje... Moto de serviço, né? A CG é uma moto de serviço. Não é uma moto de serviço, geralmente ela é a primeira moto de um usuário que está começando agora. O filho passou na faculdade, vão dar uma motinha para ele ir e voltar e tal, que é melhor do que ficar pegando ônibus. Isso. Então tem alguns deslocamentos. E agora que eu estou falando, mas isso já vem aí algum tempo atrás, o pessoal que trabalha muito com a informalidade descobriu que a motocicleta é a vida dele, é o jeito que ele vai viver a vida. Seja para entregar... A gente viu na pandemia, né? A pandemia... Pois o que tinha rodando? Ambulância e moto. Mais nada. A gente ficava ali na moto vendo ali, a loja fechada, passa uma ambulância, passa uma moto, passa uma ambulância, passa uma moto, era assim o dia todo. O resto você não via. E esse mercado da informalidade hoje ele é muito grande mesmo, né? Além de que agora tem também os aplicativos. Isso. Então você tem uma série hoje de emprego com motocicleta. Na pandemia é o que agravou muito o número do índice de acidente com motocicleta para 2021, 2022, é que na pandemia muita gente que foi mandada embora precisava de sustentar a casa. E você vai arrumar emprego onde está todo mundo mandando os outros embora. A pessoa pegava o fundo de garantia, o dinheiro que ele tinha de receber, comprava uma motinha. E ia fazer entrega, né? Ia fazer entrega, ia buscar exame, ia levar as coisas em casa e buscar. Então, esse mercado cresceu muito. E aí, com isso, muita gente sem até mesmo habilitação e muita gente, inclusive, sem qualquer tipo de experiência. Né, pegou moto, foi para a rua. Pegou moto, foi para a rua, porque precisava sustentar o filho em casa. Exatamente.
né? E foi a época, inclusive, de que nós começamos a reforçar muito, porque a Motovenda não só vende a motocicleta, mas nós também damos curso de pilotagem, tanto defensiva, né, para como usar a motocicleta, para a empresa. Aham. Então, eu caí muito na rua, eu mesmo saí para administrar esses cursos de pilotagem, porque eu tenho alguma formação de piloto. É mesmo? Você fez formação? Eu fiz, na realidade, eu fiz dentro da Honda, ela tem alguns requisitos para você aprender a ser instrutor de pilotagem, mas eu fiz 2 cursos na Honda já, fiz um na Pirelli e fiz um em Interlagos, quando Interlagos ainda existia, né? Aí eu fiz um curso de alta performance, mais de moto de pista, aquele modo de corrida, porque eu queria aprender um pouco daquilo. Mas eu fiquei voltado muito para empresas, porque eu me preocupava muito. E dos feedback que eu fui buscar das empresas, que eu apliquei os cursos, então o índice de acidente tinha caído 35%, 40%, tinha diminuído bastante. Legal. Não que o cara não sabia pilotar, mas faltava um pouco de consciência, que além da gente ensinar algumas técnicas de pilotagem, você também mexe com a consciência do cara. Exatamente. Né? Pô, você senta em cima da moto e tem piloto hoje que... Hoje o melhor piloto do mundo... vamos falar, não nem vou falar do melhor piloto do mundo, mas um piloto que é muito conhecido, que era o Valentino Rossi. Né? Foi campeão 15 foi campeão várias vezes, então foi 20 muito famoso. Vezes, sei lá quantas vezes. Então, teve o Valentino Rossi, estou falando porque essa frase começou com ele, porque o melhor piloto hoje ainda é o Mark Marques, que é o da Honda, né? Diga-se de passagem. Mas vamos lá. Fazendo a propaganda. Mas como a frase antiga do Valentino Rossi, eu não me acho no direito de roubar isso. Que os caras falavam, cara, esse cara que trabalha com a moto do dia a dia, na informalidade, ele senta em cima da moto, que ele abaixa a viseira, abaixa o espírito do Valentino Rossi junto. Então, ele sai fazendo muita loucura. Aí, ó. Nosso motociclista / motoqueiro aí, ó. Né? Então. Isso aí. Legal. Teve alguma coisa que te assustou quando você chegou na Vena? Que te deixou assim apreensivo? Porque era uma coisa nova que você estava fazendo. Não, era uma coisa nova. Eu sempre tive um lado de gostar de desafio. Então, assim, dizer que propriamente me assustou, não. Mas quando eu vim para a Motovena, que eu vim para o mercado cru, eu sabia como funcionava o concessionário. O conceito é o mesmo. De carro, de moto, de caminhão, o conceito é o mesmo. Né? Peça, serviço e vendas. A mecânica, a estrutura da coisa é a mesma. Sim, né? é a mesma. É a mesma. Muda-se o produto. Isso aí você sabia como é que fazia. E aí, como eu sempre gostei de desafio, eu tenho um lado meu que eu falo para os outros, assim, não precisa se assustar, mas eu sou perfeccionista. O cara, como, Jânio? Eu falei, eu sou isso. Se eu for entrevistar um cara para trabalhar aqui, se ele fala, não, eu tenho uma vantagem que eu sou perfeccionista, eu falo, sim, mas não vai entrar para trabalhar aqui, cara. Não dá certo. Não dá. Eu estou falando isso por mim mesmo. Mas eu sou o tipo do cara perfeccionista que eu não levo essa perfeição ao fundo. Eu não quero que você seja igual a mim, cara. Eu não quero que você tenha os detalhes que eu tenho que ter. Eu tenho que respeitar o seu limite. Então, eu sou o tipo de perfeccionista recuado dentro do meu eu. Mas eu pego as coisas com muita perfeição. Eu quero fazer aquilo bem feito. Vamos falar, não às extremidades. Mas quando eu entrei com motocicleta, eu comia revista, eu comia manual, eu comia os cursos. A Honda te dá essa oportunidade de fazer curso. Fazia tudo que podia fazer. Agora você faz online, né? Mas naquela época não tinha, você só tinha manual, livro, fita cassete. Lembra aquela fita cassete bonita, grande? Caía no pé, machucava. Tão grande. Eu assistia. Eu lembro que minha esposa disse, você vai dormir? Não, amanhã você tem que trabalhar, são 2 horas da manhã. Eu falei, cara, tá acabando aqui, deixa eu ver isso aqui. Eu fiz uma faculdade, cara. Eu fiz uma faculdade pela Aço Honda para saber como que mexia com concessionário de motocicleta. Minha vida era aquilo. Eu não saía sábado e domingo. Eu queria até eu achar que eu estava apto naquilo ali. E você aprendeu a mexer na mecânica da moto também? Porque mecânico você sempre foi... A mecânica, por ser, vamos falar, a base de tudo é a mesma, né? Muda a quantidade de cilindro e tudo, mas o funcionamento vai ser sempre o mesmo, aquele pistãozinho. Na rua você não fica. Se der um problema, se der um problema na moto, você resolve. Se der um problema no carro, você resolve. Se der problema no caminhão, você resolve. Mas aí vamos lá.
Para caminhão ainda, eu acho que eu consigo sair da rua, mas a tecnologia está muito avançada. E eu venho, como eu falei com você, eu mexi com um carro há 27 anos atrás. Então eu tenho saudade ainda daquele distribuidor com platinado, carburador. Com injeçãozinha, antigamente tinha umas oficinas aqui em Vila Velha. Eu lembro que tinha uma oficina. Alguém me falou uma vez que o cara da oficina, o mecânico, era surdo. Mas ele era o melhor cara que botava o carro no ponto. Que tinha isso, né? O carburador tinha que achar o ponto do carro. Que o cara colocava pela vibração, assim. O cara colocava a mão, aí ia regulando pela vibração. E era o cara que deixava o carro no ponto, não sei o quê e tal, né? O cara, quando é bom de mecânica, ele é bom mesmo, cara. Por isso que eu reclamei, como botaram para mim ajudar um ajudante de aprendiz de mecânica. Cara, eu sou mecânico. Mas aí, hoje em dia, é só uma máquina. Você põe uma máquina lá, faz o diagnóstico, o problema tá aqui, vai lá, troca a peça, acabou. Mas hoje em dia, tá muito em cima da eletrônica disso aí. Então, por isso que eu falo, sair da rua eu vou sair, mas se for um problema de eletrônica, eu... Você tá no sal. Eu tô no sal. Já era. O bom é que eu carrego um smartphone, né, cara? Então, liga, né? Tem um seguro por 24 horas. Cara, quebrou aqui, ó. Então, assim, ficou mais fácil, né? Legal. Teve alguma coisa que te surpreendeu nas motos? Alguma coisa que chamou a sua atenção, assim, nessa trajetória aí? Teve... O que me surpreendeu em motocicleta é, tipo assim, a tecnologia que ela que ela vem incorporada, né? Aí eu comecei a aprender que se você freia um carro a 40 km por hora, ele vai levar 15 metros para parar. Se você freia uma moto a 40 km, ela para com 5, 6 metros. Não, então, tudo bem. Isso aí são as questões. Não. Eu tô querendo história sua. Eu quero que você me conte história, pô. Então, mas não. Ao longo desse processo aí. Aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a buscar conhecimento dessas coisas, porque tanta tecnologia nisso, leveza de moto, de curva, carro curva para um lado, você curva para o outro com moto e tal. E aquela surpresa que eu tive de tudo ali, de ficar assustado num mundo diferente, era o que me movia, o que sempre me movia a querer aprender mais, a querer ler mais sobre motocicleta, viver mais esse mundo. E como eu assumi uma gerência geral da época da revenda, eu precisava também, além do conhecimento de mecânica, eu aprender como é que se vivia esse mundo, né, comercial das coisas. E o que me surpreendia também era eu faturar num dia só 20, 25 motocicletas num dia só. Você fatura. Gente, de onde que sai tanta gente comprando moto? Como é que vem? E da onde que sai tanta gente comprando moto? Pois é, cara. O mercado de moto ele é muito grande para isso aí. Tá? E a CGzinha é que mais sai? CG é a que mais sai. A CG, hoje, o pessoal está muito apto a comprar a linha scooter por uma série de coisas. Ela tem um bagageiro debaixo do banco, você guarda um capacete. É mais segura? A scooter é mais segura que a moto, que a CGzinha? Não, mas é uma moto mais leve para você trabalhar no trânsito. Perguntando para ele aqui, mais econômica. Mais econômica, mais leve. Eu acho que no dia a dia, para mim, circular dentro de Vitória, eu prefiro uma scooter do que uma moto hoje. Viu? Aí, ó. Uma praticidade. Eu saio com uma bolsa, jogo debaixo do banco. Tá vendo aqui? Parei a moto, tiro meu capacete, guardo debaixo do banco e pego minha bolsa e saio com ela. Eu tô falando porque a gente tava conversando antes de começar a entrevista. Ele falou, não, scooter eu não gosto, não sei o quê. Tá falando da PCX, inclusive. PCX. Eu não gosto da PCX, não sei o quê, para trocar a roda de trás dá um trabalho danado, tem que desmontar, não sei o quê e tal. Eu vou levar ele para minha oficina, então, ver se é usuário. Vai lá fazer um test drive na ADV que você vai ver que moto. É o quê? Eu fiz a rota imperial todinha com ela. É o quê? Scooter? É uma scooter. Mas é grandona? Não, ela é do porte da PCX. Eu andei 575 quilômetros nela, sendo 500 de estrada de chão e 75... Com scooter? Estrada de chão com estabilidade? Porque essa estabilidade é menos estável do que uma... É uma ADV. Você deve conhecer ela, né? A ADV é uma senhora moto hoje, cara. Caiu. São quantas motos hoje no portfólio? No line-up hoje, eu teria que contar, mas são 17. 17 motos. 17 motos, a moto de que entrada varia alguns modelos. É a CGzinha. A Pop. A Pop, que é quase uma mobilete, né? Isso, mas a Pop também ela caiu muito no gosto do pessoal. É a moto que mais vende no Nordeste. Né? Ela não ganha tanto porque o resto do Brasil vende muito a linha CG.
né? A primeira é a Pop, aí depois vem... Pop, aí depois vem as escutas, vem a Elite 125, aí depois vem... Aquela que tem a rodinha pequenininha, desse tamanho. uma pequena. É. Aí depois vem a linha da PCX, vem a ADV, vem a CG, Bros, vem a linha ACB 300F, que foi lançada essa semana agora, que já caiu no gosto do pessoal. Rapaz, é seu número aquela moto. Vai lá que você tem Olha o vendedor aí. Tem ela para test ride, vai lá que é seu número, tenho certeza disso. O café com moto é dia 26. É. 26, não é? O último sábado desse mês. É o quê? O que é o café com moto? Café com moto é um bate-papo que nós criamos em Vitória. O Aguinaldo é o gerente de venda lá de Vitória. E um belo dia ele me ligou e falou assim, Jânio, eu queria fazer uma mesazinha assim, da gente sentar, fazer um bate-papo, para a gente falar de moto. Eu falei, vamos fazer isso. Ele falou, não, mas eu preciso de você. Eu falei, sim, eu estou com você. O que você precisa? Quer que eu vou ir para a gente ver? Eu falei, não, cara, a gente queria fazer um café. E aí ele mesmo falou assim, não, eu queria até botar o nome, Café com Moto. Eu falei, legal, bem sugestivo. Mas o que você precisa mais? Ele falou, não, cara, você fez a Rota 66. Você fez a Rota 66 Fiz. de moto? De moto. Aí ele falou assim, pô, aí você vem contar história pra gente aqui. E nós chamamos um pessoal e realmente nós sentamos num sofá, numa mesa, eu abri um computador e colocamos na tela ali, eu mostrando como que foi feito o itinerário, como é que criou, como é que foi criado aquela viagem, como que ela surgiu, quem é que foi. Aí comecei depois a contar a viagem, como é que foi ali, 15 dias andando de moto, as fotos e tal. Aí aquilo ali repercutiu. Que os caras falaram, pô, vocês fizeram lá um bate-papo falando da Rota 66, eu estou querendo fazer uma viagem, você podia ter me chamado, que aí eu... Aí a Aguinaldo falou, Jânio, o negócio caiu no gosto do pessoal. E de uma mesa redonda que nós estávamos em 8 pessoas, hoje a gente faz um café com moto com 40, 50 pessoas. Que são, quem são essas pessoas E que aí, participam do café com moto? e aí a gente diversifica esse assunto. Para quê? Sempre voltado à motocicleta. Mudou a lei de trânsito, a gente chama uma advogada que mexe com trânsito para ela fazer uma palestra. E nós convidamos nosso público, nosso aí cliente. Aí tem um cafezinho, tem um cafezinho, um biscoitinho, um pãozinho, umas frutinhas, né? Para a gente comer ali e tem um bate-papo. E a integração desse povo, nós acabamos de falar há pouco tempo, como é que eles são tão unidos, acaba essas duas coisas chamando o pessoal. Nós fazemos, geralmente demora umas 2 horas, a gente não chama isso de palestra, porque a gente gosta da interatividade do público com o assunto. É um encontro, né? Então tem muita coisa. Esse sábado que vem agora, o último sábado agora de fevereiro, o rapaz que vai falar sobre isso aí, ele assistiu um café com moto e o cara contando uma história de desbravar o que ele fez, que foi para a América do Sul, rodou e tal. E ele falou, cara, eu sou professor, estou aqui parado, agoniado com esse negócio, entrando numa depressão danada. E ele pegou uma moto, uma XRE 300, deu uma volta nos pontos mais famosos aqui, fez um canal de YouTube para ele. Como é que é o nome do canal? Você sabe? O canal dele eu não lembro aqui agora, cara. Mas manda pra gente depois, porque a gente coloca no vídeo. Tá. E aí, ele fez porque para ele pegar uma experiência. Começou a estudar inglês, porque ele quer se comunicar. Começou a aprender uns meios de sobrevivência e ele está lá nesse sábado para contar isso agora. E sabe o que ele fez? Pegou a XRE, traçou, falou, eu vou para o Ushuaia, cara. Eu vou para o fim do mundo, lá na pontinha lá da América do Sul. Exatamente. E ele pegou a moto, se aventurou sozinho, fez o itinerário dele. Porque ele aprendeu o itinerário na moto venda, assistindo alguém falando sobre isso aí, como que fez, como que planejou. Legal. E dali surge muito o quê? As pessoas que falaram, que contaram a história. Fica o contato. Eu quero ir para Machu Picchu. Eu falei, Edu, fala com o fulano e tal, tem um telefone, esse cara fez. Cria uma rede de contatos, então faz um networking aí, né? Então, legal. Assim, já tem, aí tem muitas histórias disso. E isso vai para 4 anos, todo último sábado do mês. Legal. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu tenho um grande amigo, que é um senhor já, é um senhor já de idade, mas ele gosta muito de moto. O nome dele é Jean Marcel.
é o nome dele. Jean, Marcelo. É o selvagem da motocicleta. É aquele cara que anda de coletinho, Sei. de calcinha apertadinha, coletinho. O cara mas Tem tatuagem? Mas tem tatuagem, parece aquelas tatuagens de cadeia, né? É horroroso o negócio, né? Mas assim, como é que ele faz para participar? É só ele... Só ir lá. Motovenda de O Vitória. preço é 0,800 que a gente fala. Totalmente grátis. Mas é na Motovenda de Vitória. Motovenda Fica de Vitória, onde? na Marechal Campos, Na Marechal 586. Todo sábado, último sábado do mês? Todo último sábado do mês. Que horas Não que tem. acontece? Nós abrimos lá 8 horas, Uhum. o pessoal começa a chegar nesse horário de 8, É um café 8 da e meia, manhã, toma um café pra da tomar manhã. um café e interagir com os outros pessoal. Mas eu não E sei aí- se ele vai poder tomar um café da manhã, porque como ele tá velho, já tem negócio de restrição, de comida. Mas se ele quiser, eu passo aí e pego ele. Leva. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, porque isso é muito característico, esse tipo de encontro é muito característico. A gente tem visto muito acontecer, e aí é aí que eu quero chegar. Com pessoas, por exemplo, tem os caras que dirigem a Harley Davidson. Sim. Aí tem um grupo lá de Harley, que eles fazem um grupo, Sim. fazem passeio, vão para o interior, vão para Santa Teresa, vão para Domingos Martins, vão para o Certo. litoral, vão para Guarapari e tal. Como é que você viu a entrada? Porque você passou pela entrada dos carros importados, Sim, né? uhum. Que foi lá em 90, lá Certo. nos anos 90. E agora, assim, não tem muito tempo, né? Recentemente, as grandes marcas de moto entraram no mercado também. Sim. Né? E isso tem o quê? 10 anos, no máximo? Que elas começaram a entrar? 5 anos. 5, 10 anos. 8 anos. Aí, Exatamente. no máximo. Que chegou a Harley Davidson no Brasil, Isso. a Triumph, BMW, Ducati, né? sim. Agora a Royal Enfield, Kawasaki. São Royal motos Enfield. que chegaram agora, que Sim. não era comum a gente ver isso no trânsito. Como é que Não. você recebeu, como é que você vê essa chegada e como é que você vê essa chegada do ponto de vista de motociclista, que você é, e como é que você vê do ponto de vista do diretor comercial de uma revenda Honda, que é uma Certo. moto tradicional pra caramba, né? Como é que você vê isso? Vamos lá. O primeiro lado que eu olho, que tipo assim, né? Eu vou ganhar mais coleguinha na rua andando de moto. Isso aí já é bom. Aham. A entrada de outras marcas aqui dentro do Espírito Santo acaba aguçando a gente. É tipo você pega aqueles peixinhos que deixa dentro do aquário e você solta um tubarão ali dentro e eles começam a correr para tudo quanto é Aham. lado. Isso aconteceu com a gente. Quem é o tubarão? Você é o tubarão ou você é o peixinho? Não, nós estamos naquela era de peixinho, É. entendeu? Mas nós detemos aí 82% do mercado de motocicleta. Aqui no Espírito Santo? No Brasil. No Espírito No Santo Brasil. você tem esse No número? Espírito Santo, ele tem uma variedade muito grande. Aqui dentro da Grande Vitória, hoje nós temos aí uma faixa de 74% do Aham, mercado, aham. né? Dentro da Grande Vitória, deixa eu te falar, dentro da Grande Vitória. Mas você vai para o interior, tem cidade aí que é 100%. A Honda, né? Então, para o interior, ela cresce mais. É uma motocicleta mais confiável, mais bom de negócio, é um cheque ao portador, é uma confiança melhor. Então, aquele cara que Para usa consertar é muito ela, mais não tem- fácil, peça. E tem muitas casinhas de peça, né? Tem vários lugares que consertam. Mas para nós aqui dentro da Grande Vitória, teve um baque no percentual de venda, Aham. mas aí a Honda, com as estratégias dela, tenta alimentar a gente com mais número de motocicleta. Então, tipo assim, eu caí no percentual que eu tinha. Nós chegamos a 88% do mercado, né? Com essas entradas de outras motos, fui dividindo o mercado. Aham. E nós hoje estamos aí com 76, 74, fica variando esse Aham. número aí. Mas para Mas nós você acha que está estável? Estabilizou nesse... estabilizou. É. Estabilizou. Aham. Mas para nós é bom isso. Isso nos ensina, cara. Eu aprendi muito com a chegada da Harley Davidson aqui dentro. É um estilo diferente do nosso. Porque entendeu? a Honda não tem mais... Tem essa moto ainda que concorre com uma Harley Davidson? Não, Não tem nós mais. tínhamos a Shadow, A Shadowzinha na época, lá, e né? não tem. E até hoje É. eu me pergunto, né? Pergunto para a Honda, por que vocês tiraram isso aí? Vocês acabam deixando a Harley Davidson, né? Sozinha no mercado. Mas eles têm toda a estratégia de trabalho e, não sei, do jeito que nós somos amigos aqui do cara da BMW, da Kawasaki, Aham. a gente tem um convívio muito bom e muito grande. Existe uma união entre os motociclistas, até mesmo com a revenda. Né? Nós não temos, a gente fala que é concorrente para a gente poder identificar que é outra Aham. marca, Aham. mas nós respeitamos muito o concorrente, sabemos do valor das motos deles também,
né, que são realmente... coexistência pacífica, né? Você Sim, sabe do valor dele, mas você quer vender mais que ele, lógico, pô. lógico. Então, mas isso é que faz a gente hoje tentar ser criativo cada dia mais, Aham. mostrar o nosso produto, ter produto dentro de casa. Isso. Então, Mas você tem motos hoje na linha Premium que concorrem com alguma dessas Tem. marcas de fora? Quais são as motos hoje eu que tenho concorrem? Africa Twin, hoje eu tenho a CB1000R. Eu tenho uma moto que acabou de chegar agora, está vendida, não sei se entregaram, mas chegou antes de ontem, a CBR1000RRR. É uma moto totalmente preparada para pista de corrida, Aham. porém ela vem preparada para você andar no dia a dia aqui. Então tem Aham. algumas coisinhas que são meio Quanto é que custa uma moto dessa? 210 mil. Rapaz, o cara para dar 210 pau numa moto, ele tem que ama gostar muito de né? moto, é verdade. Ele ama muito a motocicleta. Porque uma Goldwing custa 300. Então, por que faz um cara comprar uma moto da Honda de 200, 300 mil e não comprar uma Harley Davidson, uma BMW? Vamos lá. Tem uma série de coisas, uma série de coisas que você tem que colocar aí, pontuar. Vamos falar, começando da Harley, de lá para cá. O cara que é ralista, ele é sempre ralista. Não interessa o modelo de moto que ele usa, ele tem aquela tradição, a Harley tem aquela tradição muito de unir moto e família junto. Aham. Isso agrega muito ao produto deles, é o que as outras marcas, inclusive a Honda, vem tentando fazer hoje. Lógico que a gente está engatinhando ainda, mas é uma tendência ainda de todo mundo tentar fazer isso aí da melhor maneira possível. Tanto é que a gente tem nosso Café com Moto, nós temos todo mês temos uma viagem de ida e volta, uma de bate e fica, mas muitas dessas De coisas... grupos de motociclistas? de grupos de Aham, motociclista. aham. Antes eu tinha o Sem Fronteiras Motoclube, do qual eu era presidente, fui presidente durante 10 Você foi anos. Aham. Mas Mas só podia ter Honda no motoclube? não. O bom do motociclismo é isso. A gente respeita a motocicleta, a cilindrada da motocicleta, mas, lógico que eu puxava a sardinha para o meu lado. Né? Eu mostrava o benefício da minha moto, porque Claro, é com uma certeza. coisa que eu cobro muito, inclusive, dos meus vendedores. Aham. Fala o que a gente tem de bom, não precisa falar o que a outra marca tem de ruim, que é antiético, é feio isso. Aham. Mostra o poder da sua moto, do seu conhecimento e convence o cliente. Aham. E eu sempre, como presidente de motoclube, sempre fiz a mesma coisa. Hoje, eu estou um pouco afastado ainda, continuo sendo um sem fronteira nato, continuo em contato com toda a galera, mas hoje eu me diversifiquei um pouco, né? Aham. De viajar com algumas pessoas, porque eu uso uma moto hoje que basicamente é street, Aham. como eu uso uma moto que é big trail. Então, por exemplo, a Você última pode ir para o viagem que eu mato e fiz- você pode. Então, nós fomos para Petrópolis, aí, num dia desse, e tinha umas 3 BMW no nosso meio, tinha uma Harley, né, tinha... Acho que só essas que não era Honda. Porque acaba você tendo mais contato com o seu cliente, acaba Claro, com eles certeza. vindo, né? Com certeza. Mas a gente convence. Esse cara mesmo da BMW, ele falou que não vende a moto dele por nada, mas nós conseguimos vender uma NC 750 para ele. Agora ele tem 2 motos. Tá bom, já que você não quer largar, continua e tal, mas anda nessa moto, vê essa moto como é que é boa. Legal. A gente dá opção pro cara, né? Até ter 2 motos. E, Jânio, qual é o futuro que você vê desse mercado de motos aqui no Espírito Santo? Eu vejo um futuro sempre crescente. Se a gente parar para pensar na motocicleta, igual mesmo você falou aí há pouco, na pandemia, o que nós vimos? Só ambulância e moto rodando. E hoje eu acho que é o futuro de tudo. Você começa a ver o mercado feminino hoje, se você pegar do último ano para cá, cresceu 30%. Você pega um mercado que o pessoal não existia, que é... Eu esqueço o nome. São aquelas pessoas que entregam intimação na casa dos outros. Oficial de justiça. Oficial de justiça. Isso. Obrigado. Você pega o oficial Tem um de amigo também que é oficial de justiça, mas ele não é igual o Jean, não é? Não? Não é tão velho e também tá. não é. Ele não gosta de moto, tem medo de moto. Ele é meio cagão, assim, ele tem medo. Então acho que ele está mais velho que o Jean. Será que o. Tá precisando de um espírito oficial mais de novo, justiça? Tá precisando? Mas Então, ó, Renan, tá precisando ficar mais novo que o Jean, porque você tá mais velho que ele, beleza. Mas aí o que acontece?
hoje eu já vi uma gama grande do oficial de justiça até uma motocicleta, que é muito mais fácil de locomover e gasta muito menos e mais Exatamente, prático para ele chegar nos lugares. Aham. E você vê um mercado agora que eu descobri, assim, não é que eu descobri, quem descobriu foi a menina. Ela trabalha como manicure e ela atende na casa dos outros. Ela não tem salão. E aí ela fez um depoimento para mim há pouco tempo atrás que ela fazia unha assim, eu vou hoje para Itapuã. Então ela atendia aquelas pessoas, vai de casa em casa, apartamento em apartamento, e conseguia ir atender 4, 5 pessoas ali e parava. Aham. E às vezes ela não conseguia concluir aquele monte de gente, porque de Itapuã tinha uma outra que queria fazer unha e só podia fazer se fosse naquele dia, mas mora no Aribiri. A outra mora na Glória. Aí a outra mora no Ibis, a outra mora na Praia da Costa. Com a moto você consegue fazer. Quando ela pegava o ônibus, não dava tempo hábil para atender todo mundo. E aí ela comprou uma motinha, botou o baú, botou os esmaltes dentro, e ela falou, eu atendia 4 por dia, hoje eu atendo 10, 12. Que beleza. Com a minha motinha para lá e para cá. É uma alternativa. É né? uma alternativa. É uma grande alternativa. Então, assim, o mercado vai ser crescente, porque muita gente vem descobrindo isso. Vem. Aham. E hoje também, o que eu estou vendo, e que a gente tem trabalhado muito, tem feito muito apelo, é o respeito entre moto e carro. Aham. Né? Eu já falei, São Paulo, uma época, falou para mim, foi, Jânio, meu sonho era um dia eu dar passagem para um motociclista, um motoqueiro, e eu chegar o carro para o lado e ele dar uma buzinadinha agradecendo. Não fiz isso de graça, eu fiz para ajudar ele. E vice-versa, dele parar para me passar e eu dar uma buzinadinha para agradecer. Essa harmonia. Aham. Então a gente tem batido muito nessa tecla também, a gente tem tentado trabalhar uma harmonia melhor entre motociclista e carro, porque eu acho que o futuro nosso é cada dia mais moto, não vai ter jeito. E o futuro do Jânio? 45 anos de serviço, 45 anos de Contalto. Eu já estou aposentado há alguns anos aí. Pior que quanto mais anos eu falo, mais velho eu fico, né? Então, assim, há mais de 6 anos eu estou aposentado já, né? Mas eu não consigo largar, não, Edu. A motocicleta, ela te traz uma renovação de, sei lá, adrenalina, testosterona, sei lá, de vontade. É um negócio muito, muito louco, cara. Só quem vive isso que consegue te falar, que consegue explicar. Há pouco tempo atrás eu estava num médico e falou, cara, você anda de moto? Eu falei, anda. Mas é muito ruim, cara. Você está andando, poeira que vem. Não tem aquelas poeiras que vem, sobe assim, você pega aquela poeira toda. Sabe, você está em contato, você não está. Se os outros baterem e te derrubar, você cair. E aí ele foi botando tanta objeção. Eu falei, isso aí é fichinha. Ruim é quando alguém está passando mal no ônibus, que ele bota a boca para fora, passa mal, vomita, a gente está debaixo de moto, o cara cospe. Ele falou, mas só quem é motociclista que vai saber te explicar isso, cara. Eu não consigo te passar isso, não consigo te explicar isso. Aham. É muito gostoso e a gente consegue superar calor, chuva. E é difícil. Te contar uma história rápida aqui. Vai lá. Eu estava numa viagem e eu parei num barzinho. De moto? De moto. Eu estava com a minha esposa nesse dia. E aí eu tirei o capacete, pendurei, tirei a jaqueta, coloquei no canto, tirei a luva. Aí minha esposa tirou o capacete, tirou a luva e tal. E nós paramos e eu tinha um bar. Dentro desse bar tinha 2 pessoas no balcão e 2 pessoas sentadas numa mesinha. Então era apto eu entrar e ser atendido na mesma hora. Aí eu estou tirando, botando as coisas. Aí minha esposa falou assim, nossa, olha quanta moto naquele boteco ali. Aí eu olhei para ela e falei, coloca o capacete. Ela falou, não acredito, você vai sair desse bar que o cara está pronto para te atender para ir naquele. Eu falei, sim, vou encarar uma fila, vou chegar ali, tem um monte de gente na minha frente, na hora de pagar um monte de gente, o cara botou o bolinho do outro na minha conta, que anotou errado, confusão, até eu ser atendido, estou com uma fome danada, mas é ali que eu quero ir, é ali que eu quero estar, porque aqueles caras ali vão conversar a minha língua, vão falar, vão expressar o sentimento que eu estou de estar numa moto, seja com sol, com chuva. A irmandade é muito grande. Existe encontros de moto. Você já cansou de ver isso aí. Teve um agora na Thaís, vai ter um outro em tal lugar e tal lugar. E aí você vê quanta gente viajando daqui. Eu fui para Rio das Ostras no encontro de moto. Pô, gente, daqui lá de moto. Sim,
E lá, você faz o quê? Faz a mesma coisa que eu fiz aqui em Marataída, a mesma coisa que eu fiz ali em Santa Teresa, a mesma coisa que eu fiz ali em Domingo Martins, no encontro. O quê? Nada. Eu vou ver meus amigos. O prazer de andar de moto nesse asfalto daqui lá, independente do clima, e você rever seus amigos ali, rapaz, é difícil. Explica. Não consigo explicar. Legal. É muito difícil. Só sendo motociclista. E o Jânio, diretor comercial, vai até quando? Qual o futuro do Jânio, diretor comercial? Eu não consegui parar para pensar nisso, mas eu já fiz uma brincadeira com o Gabriel, que eu falei assim, ô Gabriel, eu vou parar de trabalhar enquanto eu estou com saúde, enquanto as minhas pernas ainda conseguem subir um degrau de avião, né, uma escada de avião, ou um degrau de ônibus, para poder me divertir, que ninguém me carregar numa cadeira de roda, eu estou com saúde e tal, e eu vou montar uma empresa. Eu falei, de quê? Eu falei, de viagem de moto. Eu vou abrir, jogo aí, eu chamo o pessoal, quem é que quer ir fazer a Rota 66? Eu junto aí 10 motocicletas e levo o cara para os Estados Unidos para andar de moto. Quem é que quer ir para Portugal? Quem é que quer ir para tal lugar? Quem é que quer ir... Eu vou fazer os Alpes Suíços agora em agosto. É mesmo? Legal. Aí eu falei, pô, vou levar esse pessoal, sabe? É uma vida, além de eu ganhar um dinheiro, vou me divertir fazendo o que eu gosto de moto e tal. E eu esperando para ver o que ele ia falar, né? Aí ele falou assim, você não está precisando de um sócio, né? Eu falei, Gabriel, aí você me desarma, cara. Mas assim, eu não consigo ver eu parando a curto prazo, cara. É o que eu te falei, me traz muita adrenalina, eu venho para o meu serviço, eu moro na Ponta da Fruta. E eu levo 23 minutos para chegar no meu serviço. E esses 23 minutos... Em Vitória? Você trabalha em Vitória? Não, eu bato o escanteio e corro para cabecear, né? Eu trabalho em Vila Velha, Vitória, Domingo Martins, Marechal Floriano, Barra do Jucu. Mas o seu dia a dia, você vai para onde? Você vai para Vila Velha? Vem para Vila Velha? Eu paro em Vila Velha, que eu tenho meu QG armado ali. Certo. E dali eu consigo administrar as outras empresas e eu faço minhas visitas de rotina, né? Nas outras empresas. Legal. Mas, assim... Tudo de moto? Eu venho de carro, muitas vezes, pela Rodovia do Sol e tal, porque quando eu vou para casa também já é 7 horas da noite, 8 horas, porque às vezes eu consigo trabalhar melhor depois das 6, porque eu não tenho tanta pessoa me chamando. É mais coloco minhas né? coisas em dia, meus e-mails, essas coisas, então eu consigo fazer mais coisas. Mas aí às vezes eu venho de carro, mais por questão até de segurança, Rodovia do Sol à noite, esse tempo que estava meio chuvoso, então eu estava vindo muito de carro. Mas tem época que eu começo a vir muito, essa época de seco, começo a vir muito de moto mesmo, voltando tarde para casa. Mas aqui dentro eu paro o carro, lá em frente à empresa, desço, aí eu vou andar de scooter, como eu falei com você. Pego uma ADV, pego uma PCX, uma Elite, quem tem lá. Vamos lá fazer um test ride, você vai sair com um dia lá, cara. Você vai gostar. E aí é muito mais prático, muito mais fácil, então eu prefiro rodar de moto. Ninguém aguenta o trânsito hoje aqui em Vitória. É verdade, não, é verdade. Você sabe, eu estava falando com uma pessoa que anda de moto, ele falou, pô, eu não... E estava de carro, ele falou, pô, não aguento andar de carro. Parece que não anda, você fica agoniado no carro. Porque de moto é rápido. Sempre andei de moto, trabalhei 2 anos de Uber de carro. Foi os anos mais estressantes. Para quem anda de moto, normalmente. Edu, como foi você, tem coisa que só o cara que é motociclista explica. É ou não é? Cara, é difícil. Aí você fala assim, eu vou para Vitória, eu estou de carro. Já bateu tédio, eu já tento ligar para o gerente, tento resolver aqui de Vila Velha, tento arrumar uma desculpa e... Para não ir. Porque não tinha uma moto ali para mim sair. Mas se tem uma moto ali para mim ir, cara, eu até vou, só pelo gosto de andar de moto. Daqui lá é pouquinho, pô, gente, você vai pegar trânsito. Não tem trânsito para nós. Tá certo, tô vendo que você é realmente apaixonado. Ó, o meu amigo, ele é idoso, mas eu vou falar para ele ir lá e você tem que dar uma moral para ele. Jean Marcel é o nome dele. Jean Marcel. Então, eu vou fazer o seguinte,
Manda ele falar diretamente Vou comigo. falar para ele falar diretamente com Isso. você. Eu vou chamar ele para a gente dar umas voltas de moto. Legal, ele comer gosta um pão disso. de queijo Isso. com cappuccino lá na serra. Ele gosta. Só pra tem que gente tomar bater um cuidado papo. com esse negócio de pessoal mais velho, taxa, colesterol, diabetes, esses negócios que ele não está muito bem de saúde, não. Coitado. Tem que, tá, se, tem que se cuidar. Jânio, muito obrigado pela conversa. Sucesso para você, mais Obrigado. ainda. Sucesso nesses projetos aí, dessas viagens. Tomara que dê Obrigado. muito certo. É legal, né? Você sair assim do país e conhecer outro lugar. De É. moto, então, é mais legal ainda, não? Eu gosto muito. Eu gosto. Também. Edu, eu tenho que te agradecer a oportunidade de estar aqui contando um pouco da história minha da Motovenda. Eu contei mais minha do que da Motovenda, mas assim, Ótimo. é um prazer, porque eu acho que é uma coisa muito difícil, cara. Eu acho que você pode chamar mais algum motociclista, inclusive seu amigo aí, para ele falar um pouco aqui, que você vai sentir o que É difícil porque ele fala muito devagar, ele é mais velho assim, então ele fala devagar, difícil de entender. Então a gente só, como a gente é amigo, a gente fala, tudo beleza, não sei o que, aquela coisa, entendeu? Coitado. Jânio, valeu, sucesso Obrigado, para você, valeu. Obrigado, querido.